Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast, videocast Fisie Saúde Integrativa. Hoje é um dia também muito importante, a gente vai aprender diversas coisas. E para você, né, que quer comentar, né, que quer compartilhar Fisie, compartilhar todas essas informações que nós temos, aquilo que a gente fala sobre saúde, sobre qualidade de vida, né? Fique à vontade, né, para compartilhar aí com as pessoas que você gosta, né? Compartilhar no seu grupo de amigos, grupo do trabalho. Que o importante é a gente falar sobre saúde, bem-estar e como que isso vai afetar diretamente o seu dia a dia. Lembrando que o Fisia Saúde Integrativa ele também está no Spotify, então isso é muito bom, né? Você está lá no trabalho, né? Está no carro, está caminhando, está fazendo aí a sua corrida, então você consegue ter esse acesso ali. Está ouvindo, né? E está aprendendo sobre saúde. E a gente tem um movimento também, né? Um programa de saúde chamado Fisie Movimentos, que ele acontece uma vez ao mês, né? E o objetivo é de demonstrar que a saúde pode ser acessível a diversas pessoas. Então, Fizer Movimentos, ele tem caminhada, tem yoga, tem dança, é tudo feito ao ar livre e que você pode ir, você, sua família, seus amigos também participar. Então, para você que é de São Paulo, da região metropolitana, sinta-se sempre convidado. E no nosso site lá, como no Instagram, tem as datas também do Fizer Movimentos. E para você hoje que quer saber um pouco sobre terapia, banho-terapia, cheiros, emoções, a gente trouxe uma convidada muito especial, né? Ela é especialista nessa área e ela vai trazer essas informações, né? E até como se cuidar disso mesmo, né? Então são coisas importantíssimas. A gente tem aqui a Silvia, né, que veio trazer toda essa informação, com toda a sua energia. Olá, Silvia, seja bem-vinda, sinta-se à vontade, né? O programa aqui é seu, sinta-se no conforto do seu lar, da sua casa, no ambiente que você se sinta melhor, né? Bom dia, Isaías. Bom dia, Fizier. Muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada em poder falar um pouco sobre essa saúde integrativa e que faz parte da construção do nosso país, né? Dos povos afro-ameríndios que utilizam dessas práticas integrativas. Muito Ah, que obrigada. bacana. Então, para a gente poder começar essa pergunta que eu faço a todos os nossos convidados, quem que é a Silvia? De onde ela veio? O que que ela faz? O que que ela traz, assim, de enriquecimento para si mesmo ou para a sociedade? Conta um pouquinho de você para a gente, para os nossos ouvintes, né? Eu sou a 10ª filha, uma família numerosa, né? Ah, Sou a 10ª filha, né. O meu pai e a minha mãe são baianos, meu pai hum, de família afro e minha mãe de família indígena, bem característica do nosso país, né. ah, Então a Sílvia é uma mulher negra de pele clara, que nasceu e cresceu dentro de um terreiro de candomblé, e que foi além das práticas integrativas, dos saberes ancestrais do nosso povo, da nossa terra, foi buscar também na medicina convencional vários conhecimentos para que me constituísse enquanto pessoa e para cuidar da minha própria saúde. Eu hum, nasci com alguns problemas de saúde e ao longo da minha vida eu tive que fazer vários testes, tanto alimentares quanto de produtos para hum, serem utilizados, e aí eu sempre busquei mais ir para esse lado da naturopatia, né, das coisas da terra, das coisas mais simples e uhum, mais naturais. hum, bacana. Então, essa é a constituição da Sílvia, né. Eh, estudo, eu me formei em pedagogia, eu sou pedagoga, mas ao contrário do que muita gente pensa, às vezes, que se formou para trabalhar com criança, eu não me formei em pedagogia para trabalhar com criança. Ó, A pedagogia, ela é a ciência do saber, né, então ela entra em todas as áreas. E eu me formei em pedagogia para trabalhar na área editorial, para a produção
de materiais didáticos e paradidáticos, Ah, então você já entrou, já o foco, ó, não é com aula, esse já tem o foco. foco. Ah, que bacana. Aham. Trabalhei mais de 15 anos na área editorial. Mas como muitas vezes a vida nos empurra para certos lugares, né, eu fui para a área da educação também. Mas aí eu fiz 2 pós em letras, Aham. literatura e linguística, e aí depois eu fui chamada, fui convidada para dar aula na graduação da universidade. E aí eu lecionei de 2006 a 2021 na Unip, na comunicação social, como especialista em língua portuguesa. Fiz mestrado na área de educação, de comunicação, e aí eu voltei para as minhas origens, porque no mestrado eu fui pesquisar as histórias Uhum. afro-brasileiras. Mas durante todo esse período, de vida, eu sempre busquei as medicinas alternativas. Então tudo que eu tinha, para me conhecer e para me cuidar, eu ia buscar as medicinas alternativas e os saberes da nossa terra. Então eu fiz, acupuntura, usei de acupuntura, né. Algumas coisas eu acabei Uhum. fazendo formação, e algumas coisas foi só para uso mesmo. E aí eu algumas coisas eu gostei demais, por exemplo, eu fiz o meu mapa numerológico, aí eu fiz curso de numerologia, fiz curso de cristalogia, fiz cursos de aromoterapia, sou aromaterapeuta, fiz curso de ervas a gente já tinha dentro do terreiro a gente aprende muito sobre ervas, né, tanto as ervas medicinais, quanto as ervas energéticas. E aí, eu fui também para a área da aromoterapia e da fitoenergética, então as ervas enquanto cura de energia. Fiz formação em constelação sistêmica, fui também para neurociência e agora estou na psicanálise. Até aí, assim, é campo de trabalho, não falta de conhecimento e estudo também não, né, então, Não. até que legal, você tem assim acho que isso que é interessante, porque você tem a vivência, além da vivência, mais do que ter ali coisas do dia a dia, você vai procurando conhecimento acadêmico, vai trazendo essas informações, A vai união dos complementando, você vai saberes. unindo saberes, né. Porque às vezes a gente fica só, às vezes a gente pega muitos profissionais que vão muito para a teórica, livros, 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 e aí você tem às vezes, alguns que ficam só na prática, prática, mas às vezes não procura talvez aquele conhecimento acadêmico, né, então quando você faz essa junção, você consegue, ter essa análise um do outro e consegue ter um resultado, né, que na pessoa que está sendo aplicada, tem um resultado muito mais efetivo, né, acho que isso é essencial, Sim, né. a minha busca por conhecimento é eterna, eu acho que eu vou morrer estudando. Tudo e Essa é uma das uma minhas das certezas. Então a gente vai falar hoje sobre, eh, aromaterapia, banhoterapia, o que que você trouxe pra gente hoje, pra gente poder comentar, vendo que você tá até com um livro aí de pra trazer as informações e tal. Aí você vai falar uma coisa que eu achei interessante, você primeiro essa sua, né, busca pelos saberes e sobre, acho que até a medicina, sobre plantas, ela começa com você, né, de problemas, né, pessoais, né, de curas pessoais, e aí depois você vai, expandindo isso. E é uma das coisas que eu acho que é muito interessante quando a gente fala de ervas, né, de tudo isso, dessas terapias que curam também, às vezes as pessoas elas ficam sempre com aquele olhar: "Ah, mas será?" É assim, é um paliativo, assim, mas se eu quero curar de verdade mesmo, não, eu tenho que ir para o hospital, tenho que tomar um medicamento ali, né. Isso é de verdade. A outra coisa é só como se fosse um chazinho da vovó, só para ser uma coisinha que é para poder ajudar um pouquinho, mas não funciona. E aí, de fato, nessa sua pesquisa e nesse campo, né, que que isso pode trazer? Né, de fato, né, traz uma melhora significativa ou é apenas um paliativo? Como que tira essa dúvida aí das pessoas, né? E traz o embasamento, porque as pessoas falam: "Ah, mas qual é o embasamento científico, de onde vem?". Então,
como que as ervas elas trabalham, né? As ervas, as ervas elas trabalham no campo energético. Aliás, deixa eu colocar aqui uma informação. Aham, Nós temos 7 corpos. Assim como o gato tem 7 vidas, aham, nós temos 7 corpos. O corpo físico, corpo espiritual, corpo energético, corpo mental, corpo emocional. Não sei se falei todos aqui, mas temos sim, 7. aham, As ervas, elas agem em todos esses corpos. Dentro da cultura afro-indígena, a gente costuma dizer que, e a medicina tradicional já está chegando nessa concepção também. aham. Tanto é que as integrativas já estão no SUS, né? Sim, sim, são SUS. A doença, ela nasce no psíquico, ela nasce no emocional e desce para o corpo. A partir do momento que ela desceu para o físico, você precisa tratar materialmente, certo? Então, você vai usar ali de um elemento externo para fazer essa cura do corpo. Mas o emocional também precisa. Você precisa agir em todos os campos. Então, a erva, ela trabalha tanto no corpo físico quanto nos corpos sutis, né? Uhum, E aí, uma outra coisa com relação e o chazinho da vovó para paliativo, não. Tem casos que realmente a gente não pode deixar de lado a medicina convencional. Ela é estabelecida no nosso país. No Ocidente, eh, o as pessoas têm esse costume de procurar primeiro a medicina, convencional. No Oriente, as pessoas têm estabelecido as medicinas mais integrativas, uhum, mais do campo da natureza mesmo, né. Então, assim, quando a gente fala de um remédio, um fármaco, né, produzido em laboratório, ele nasceu de uma pesquisa por testes, mas a partir dos saberes populares. Então, quem detinha mais esses conhecimentos? Os povos da terra. Então, uhum. no nosso país, os afro-indígenas. A gente tem, e eu sou da área editorial, eu acompanhei vários casos em que vem uma pessoa de fora, passa anos numa tribo indígena, colhe aquelas informações, depois leva para laboratório. Para você ter uma ideia, por exemplo, é muito conhecido no nosso país o remédio para pressão alta que chama Captopril. Ah, sim. Você sabe de que é feito o Captopril? Não, não tem ideia. Do Ah, veneno da jararaca. ah, No nosso país, eu não vou lembrar agora o nome dele. O cientista, pesquisador, estudioso, na época que descobriu, ele publicou na revista científica. Quando ele publicou na revista científica, um laboratório da Suíça patenteou. Na Suíça tem jararacas? não é Não tem. nada com. Eles têm que importar o veneno das jararacas no Brasil para ser produzido no laboratório suíço e depois volta para vender aqui. A mesma coisa são com as ervas. Quais são as fontes de vitaminas, sais minerais, e os extratos das ervas? Está sempre nascendo da Da natureza. natureza. São poucos os remédios que são sintéticos. Por exemplo, tem deixa eu ver se eu lembro o nome dele, ele age como anti-inflamatório, como antialérgico, mas tem gente que tem Aham, alergia a ele, por exemplo. Não estou lembrando o nome dele agora. Ele tem uma ação muito rápida e eficaz, mas tem vários efeitos colaterais. Por exemplo, o Ronaldinho Fenômeno,
ele engordou demais tomando esse tipo de remédio, Que é o sintético. que é É o sintético. sintético, Aham. não tem na natureza, ele é produzido no laboratório. Mas os outros todos têm. Quer ver um exemplo? O óleo essencial de hortelã-pimenta, ele tem o mesmo efeito que o paracetamol. Esse hortelã-pimenta é E você nem aquele. precisa ingerir. Esse hortelã-pimenta é aquele comum. Não é outro, né? Outra espécie, né? Não é esse comum que a gente compra na feira, é outro, né? Não, ele é grosso. Em alguns estados ele é conhecido como hortelã grosso. Até parece com o nosso boldo, mas a folha é um pouco menor que o boldo, tem umas quininhas assim na, Aham. na, na lateral e é mais grosso, mas você percebe que o cheiro é diferente do boldo. Esse é o hortelã-pimenta, que produz o óleo essencial de hortelã-pimenta, que a gente pode utilizar para várias coisas. A gente costuma dizer na aromaterapia que o óleo de hortelã-pimenta é a fada sensata. Coringa, É. serve para tudo. Até quando você fala das questões da natureza, a gente vê diversas vezes, né? Principalmente a gente pega na região da Amazônia ali, é uma extensa região, você vê tráfico de plantas enorme, porque o controle é muito pequeno, né? Grandes empresas vão lá, pegam diversas plantas, né? E vão, levam para fora, às vezes conseguem produzir. É porque se você tem ali algumas plantas que em países que elas não são daquele país, mas de repente surge, né? E aí do nada eles começam a criar os medicamentos. E aí você tem a outra história que também a gente entra aí no campo até da indústria farmacêutica também, que, né, que de certa forma, querendo ou não, para poder vender um pouco mais, acaba tirando o crédito, né, das ervas, essas curas, que você tem todo o mercado ali também, então se você fala que o outro mercado também é bom, você não consegue vender tanto, né? E aí às vezes pinta como, olha, essas ervas não são tão boas, né? Então é melhor você usar um medicamento com efeito mais rápido. E aí a gente tem, essa coisa, às vezes a sociedade hoje, né, a gente tem aquilo que tem que ser curado rápido, né? Tô com uma dor, eu tô mal, tá, mas se eu for tomar o chá, ou for consumir essa erva, ela vai demorar quanto tempo, né? E aí você fala, não, mas esse medicamento, e tem lá, em 15 minutos, até a gente vê algumas propagandas, né, diversas propagandas, alívio imediato, né? Em 20 minutos, tá. E aí a pessoa fala, tô com uma dor de cabeça tremenda, estou com uma dor enorme aqui, vou lá, tomo o medicamento, pronto, né? Ufa, aliviou, ok. E aí você. Só que ela toma hoje, amanhã de novo. E eu tenho diversos conhecidos que começaram com medicamento, que era uma dose muito pequena, hoje tem que já mudarem de medicamento, porque aquele lá, o efeito já não é o mesmo, né? E aí não cura a causa, né? Fica sempre aí nos sintomas, né? E não cura a causa. E aí a gente traz esse ponto que você falou. Eu até estava assistindo algumas coisas sobre a China, a medicina tradicional chinesa, né? Que o foco deles é sempre a causa, né? Curar a causa, né? E o resto, aí se você curar a causa, depois o resto é só consequência, né? Exatamente. A medicina chinesa, a ayurvédica, né, da Índia, os povos africanos. Então, assim, na verdade, é um modus de vida. Quando você faz isso constantemente, você não chega ao ponto de ter que tomar um remédio para o alívio imediato. Se você tem uma alimentação equilibrada, se você tem uma prática de autocuidado com chás, com banhos, com compressas, né, com uma alimentação equilibrada, o estilo de vida é outro. Você vai ter uma qualidade de vida e você não vai chegar a esse ponto. É comum no nosso país a pressão alta, a diabetes, a obesidade e tudo isso parte porque a gente se afastou da terra, né? E aí tudo que você desembala para comer, você está envenenando o corpo, Uhum. né? A gente sabe pelos tipos sanguíneos também que certos alimentos não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai se dar bem com carne, eu não sou essa pessoa. Não é todo mundo que vai se dar bem com o leite. Por isso, a importância de você se conhecer.
se autoconhecer. E os testes, eu falo assim que eu fui vítima de testes a vida inteira, porque eu não fazia digestão da carne, eu adoecia, o leite inflamava meu corpo, e então eu fui me percebendo e com os médicos também, Aham. para ver o que funcionava e o que não funcionava no meu corpo, né? Quando você tem essa percepção, esse autoconhecimento, você vai vendo o que que funciona para você e o que não funciona. E aí, você consegue introduzir outros elementos. Então, quanto mais você descascar e quanto mais colorido for a sua alimentação, melhor saúde para você. Então, em alguns casos, você vê pessoas chegando na idade mais avançada. Uhum. Por exemplo, o meu pai faleceu com 82 anos. Ele não tinha diabetes, ele não tinha colesterol alto, ele não tinha pressão alta. Ele tinha 1,90 m e 92 e 90 quilos. Então você vê que ele era um homem alto e não era um homem gordo. E ele não tinha essas doenças que hoje, muitas vezes, uma pessoa de 30 anos já tem pressão alta, já está muitos com colesterol alto. Então, parte da alimentação e desse afastamento da terra. Tudo Uhum. bem que a gente está numa cidade grande, numa selva de pedras, né? E que às vezes o acesso a essa variedade é mais difícil. Quando a gente tem a própria terra, quando a gente tem uma casa grande com quintal, que a gente pode ir lá plantar o nosso tomatinho cereja, as nossas hortaliças, fica muito mais fácil da gente consumir essa variedade, Uhum. né? Eu cresci com pé de carambola, com pé de acerola, com pé de goiaba, com cana, né? Com laranja, mexerica, limão, enfim, tinha uma Tinha um variedade quintal de em coisas. casa. Aham. Então, assim, é extremamente difícil eu ficar gripada, porque eu já tive uma base na infância, né? E até hoje eu ainda tento manter essa qualidade e variedade de alimentos. Claro que não é uma realidade do nosso país, mas a gente pode ser ensinado. Aliás, também existe uma falsa ilusão de que a comida vegetariana e vegana é mais cara. Não Não é. é, né? Só é mais cara se você for partir para os industrializados. Você vê que coisa, né? Quando eu comecei a ser vegetariana, que foi aos 29 anos, não se tinha quase nada por aí. A gente que tinha que fazer o próprio hambúrguer da proteína texturizada de soja, né? A gente que tinha que reproduzir os nossos pratos do jeito que a gente queria, com o que tinha à disposição mais natural. Hoje você vê que já tem lasanha vegetariana, que tem hambúrguer É, tem vegetariano e tudo. de Aham. todos os tipos, mas é muito caro. É, você vai comprar um hambúrguer vegetariano no mercado, vamos supor, um que custa 30 cinco reais, desconto outro um. é um valor assim que você fala, não tem. É, E, mano, é. você fez a opção por ser vegetariano, no sentido para a questão da saúde, porque você não estava se adaptando bem com a carne e tal, ou não, por uma questão mais, por questão dos animais, De alguma coisa de saúde, saúde, de né? saúde. Meu corpo ele inflama muito fácil, tanto por causa das proteínas animais, e isso tem a ver com as toxinas que os animais jogam no próprio corpo quando eles vão ser abatidos. Então, esse choque acaba jogando Uhum, umas toxinas para a carne, e quem consome essa carne está consumindo isso. Alguns organismos conseguem lidar bem, outros não. uhum. Assim como o leite. O leite é altamente inflamatório. Altamente inflamatório. Eu aprendi desde criança que se você tem crise de alergia, você precisa cortar o leite. Desculpa, gente. Infelizmente, quem tem crise de alergia precisa cortar o leite.
Hum, isso foi interessante, porque olha só, quando a gente fala a questão da alimentação, e eu estava até pensando comigo, né? E aí, se você tem algum problema, vamos pegar a questão do SUS hoje, que é quando as pessoas elas têm mais acesso, onde as pessoas, ó, ela está com uma dor ou tem alguma intolerância, alguma coisa, quando a gente sai do consultório, né, que o médico faz, olha, toma isso, toma aquilo, 2 doses disso, 6 comprimidos, e aí você já passa ali na farmácia, né? Já pega, ou vai em algum local, você pega até de forma gratuita, né? Então a pessoa foi ali, pegou. E aí, até hoje eu nunca fui em um consultório em que o médico falava, olha, tá, vamos cuidar disso daqui, ok, vamos eliminar essa dor de forma urgente, né? E pronto, só que vamos melhorar a sua alimentação também, né? Vou te encaminhar para sei lá, nutricionista, alguma pessoa, vamos trabalhar essa sua alimentação. Não tem, acho que pode ter um caso ou outro, né? Mas são raros, mas não é comum, né? Não é uma prática comum que eu vou sair ali, que eu tenho algum problema físico, né? E vou sair do consultório, né? Talvez para tomar alguns medicamentos, mas também com uma indicação, né? Para melhorar a minha alimentação. A gente não sai com isso, né? Porque acho que também não é uma coisa cultural e às vezes naquela correria não faz isso que é, que é mais fácil. E se tiver, a partir do momento que a gente consegue ter esse novo olhar, fica bem interessante, né? Esse novo olhar, se a gente conseguir ter, né? Porque às vezes as pessoas também, e aí acho que quando você traz esse seu conhecimento, todo o estudo que você tem, acho que grande parte das pessoas, às vezes, nem se preocupa muito com isso, né? Porque assim, é na correria do trabalho, é no dia a dia, e quando você começa a falar de plantas, alguma coisa, a pessoa já dá um descrédito, porque fala que, ah, mas eu teve um amigo meu que estava muito mal, aí ele começou, aí palhinha de ervas, plantas, mas não adiantou nada, pouco tempo depois ele morreu. Só que entra naquela questão também, porque não adianta. Eu tô lá tenho 60 anos. Aí até os 59, eu tive uma vida totalmente sagrada e tal, fazer aquilo. Aí depois dos últimos 6 meses que eu comecei a me sentir mal, não, vou para as ervas porque falaram que é bom, morreu. Não aconteceu nada. Então, e aí a pessoa tem uma outra aí e fala, ah, não funcionou, viu? Se fosse bom, teria, né? Esse é o problema, né? Não é milagre, Não é né? milagre. É só assim, ah, mas como que, né? E aí eu trago tem até um caso que é interessante, que é até familiar, foi a minha avó. Ela começou, ela tinha essas duas, ela ia para e tinha essa briga dos médicos, né? Que ela acho que ela tinha várias, ela tinha tudo, né? Tudo um pouco, era pressão alta, não sei o que e tal. E ela sempre foi muito, e é muito assim, você vai lá no hospital, ela tomava muito medicamento e tal. E aí ela foi também para essa parte mais, acho que homeopática, né? Então ela começou com tratamento de ervas, tudo, só que começou já bem, acho que a partir dos 60, 60 e poucos anos, e os médicos, né, eles sempre tinham esse que, ah, mas se foi em fulano, né? Então, tanto é que ela não comentava, né, que ela ia em um médico, né? Não, eu tô indo no doutor tal. Por quê? Porque ele falava, não, mas isso aí não funciona, né? Não, mas não vai lá, né? Mas não funciona. Porque tinha também aquela briga, até o próprio médico ele desacreditava do trabalho das ervas todas, né? É claro, ela foi adoecendo, normal, mas viveu um bom tempo também, né? Acho que ela faleceu com uns 80 anos, se eu não me engano, né? Mas, assim, então você tinha essa confusão também, né? A pessoa Sim, ficar no meio ali, o que que eu faço, né? sim. É, a gente não pode aconselhar a pessoa a deixar o tratamento médico convencional, né? É uma responsabilidade muito grande. O que a gente pode aconselhar é que a pessoa experimente esse novo estilo de vida, né? No caminho da Uhum. neurociência, você tem uma prática de mudança de um novo caminho neural em 21 dias. Em 21 dias você consegue Aham. mudar um hábito, em 90 dias você consegue ratificar um estilo de vida. Então, no mínimo, que você faça por 3 meses para você ter esse resultado. Você ter aí algum resultado. Então, enquanto estilo de vida. Ó, vou dar um exemplo. A minha mãe tem 88 anos, né? E aí tem várias comorbidades também por causa da idade, Uhum. do tempo, enfim. A minha mãe ela infartou 2 vezes e ela tem problema no rim, que é o mais grave,
Em outubro do ano passado, ela foi esqueci a palavra lá que falam. Os médicos do Hospital das Uhum. Clínicas, eles já deixaram ela em estágio terminal. Foi desenganada? Aquele Desenganada, desenganado. Aham. isso, estágio terminal. A cultura indígena, eles têm uma sabedoria tremenda. A minha mãe tem muito conhecimento. Sua Aliás, mãe é indígena? a minha mãe é filha de indígenas. Aham. Então, assim, começou com a minha bisa, Maria Quitéria, que foi herveira, parteira, trabalhou a vida inteira ligada à terra e às mulheres. A minha avó também, que tinha terra e também a questão dela era com ervas e alimentação pura. Então a gente recebia muitas coisas da produção das terras da minha avó, inclusive os doces, né, de compota que ela fazia, bananada, doces de pitanga, tudo das coisas da terra dela. E a minha mãe também com conhecimento de ervas e Uhum. foi parteira. Então, assim, nasceram 100 pessoas pelas mãos da minha mãe. Isso não é pouca coisa. Além de cuidar na gravidez, fazer o parto, ela tinha um acompanhamento com essas mulheres no pós-parto, Hum. com as ervas para tomar, com as garrafadas da época, né? Além dos chás, dos banhos, os banhos de assento e a alimentação. Aí, o que eu queria chegar na questão dos indígenas? Jogar um caroço de abacate fora é um sacrilégio. Caroço de abacate é rico em diversas coisas, inclusive para o tratamento dos rins. Quando o médico falou isso para minha mãe em outubro do ano passado e que assim, a qualquer momento o rim vai falhar e não tem mais o que fazer, a senhora vai partir desse mundo, a minha mãe voltou a tomar o caroço de abacate ralado na água. Ela estava fazendo já hemodiálise, ou já tinha parado já? Não, não, ela fez hemodiálise uma vez que ela ficou internada em 2019. Aham. Mas aí quando o médico desenganou, ela já tinha parado, não adiantava mais fazer a... Não, não tem como, ela tem cerca de 20% dos rins. Ela tem 20% dos rins, ela tem 40% do pulmão e 60% do coração. É isso que está discriminado. Então, Aham. assim, a minha mãe é uma incógnita no Hospital das Clínicas. Toda vez que uns médicos vêm, eles se alegram de a vê-la viva ainda. Eu sei que a recuperação dela foi muito boa, tomando o O caroço caroço de... de abacate. é, Caroço de abacate ralado na água mineral. é. Então, como você fala disso também, eu lembro porque a minha família é de origem rural, né, do sul de Minas, e meu pai deve estar com 70, não sei, 74. E sempre a gente vai lá, de vez em quando a gente vai. E ele tá nessa, que tava acho, pedra nos rins, alguma coisa também, né? E ele começou a tomar, quando você falou do caroço de abacate, né? Ele começou a falar, eu comecei a tomar porque eu assisti alguma coisa, e ele começou a tomar. E de fato, né, a pedra estava grande. E aí o médico começou a fazer alguns exames e falou, olha, tá diminuindo, né? E ele toma um medicamento assim, que ele vai lá na farmácia, ele compra, que quando a dor é muito intensa, só que ele faz esse processo, né? Ele continua tomando medicamento que tem umas dores intensas, mas ao mesmo tempo ele tá tomando aquilo ali e ele tem sentido uma melhora, porque o medicamento que ele tá tomando ele não é para melhorar, ele é apenas para eliminar a É dor momentânea, paliativo. né, paliativo, e o resultado que tá dando, né, o caroço lá de abacate, outras coisas, ervas ali que ele vê, como abacaxi, com outra coisa também que ele coloca. Então isso acaba, né, tá assim, ele tá tendo uma qualidade de vida, mas que é boa, mas assim, se não tivesse, acho que estaria em um estágio pior, Sim, né? sim. E Então, quer ver uma coisa também excelente para os rins, para eliminar pedras, inclusive, a salsa. A salsa, o chá da salsa, a salsa batida no liquidificador, ela faz o filtro dos rins. hum.
né? Mas tudo isso, quando assim, ela elimina ou A depende do salsa estágio que tá, é, já não vai fazer um efeito não tão grande. faz sim. Ela faz uma limpeza nos rins. Ela faz uma limpeza. Então, assim, existem casos de eliminar a pedra pelo xixi. Tomando a salsa, né? É, a salsa. E aí que eu acho que é interessante até para o nosso público saber, porque às vezes eles acham que a gente vai tirando essas informações, tipo, eu achei uma planta ali e tal, e não sabe que ela também tem as substâncias. Às vezes não é simplesmente porque ela contém as substâncias que vão fazer, que é a mesma coisa de medicamento, né? O medicamento ele tem a Exatamente. substância ali, não é do nada, né? Tem a É a substância substância da erva. da erva, Tem a né? substância dos vegetais, dos legumes, enfim. Por exemplo, para você baixar a pressão e consegue baixar a pressão em no máximo 20 minutos, Uhum, o suco do chuchu. Bate um pedaço de chuchu no liquidificador com um limão. Baixa a pressão, entendeu? Então, assim, é, as pessoas que moram no interior, que moram em zonas rurais, elas acessam muito essas uhum. medicinas, né? E E essas medicinas têm comprovações, sim, científica, né? Aham. tem várias. Aliás, foi muito famoso há uns anos atrás um livro chamado Medicina Alternativa de A a Z. Ah, eu lembro. Eu Minha mãe tenho tinha uma esse desse. Aliás, eu livro acho que ela ainda. tem ainda, tem um desse Então, ensinando. lá tem vários desses conhecimentos. E na época foi lançado por um médico, através de várias pesquisas, né? Uhum, Tem vários estudos acadêmicos a respeito sim. disso. Aliás, até para a gente falar sobre cheiros e emoções, eu estou me baseando muito, além dos meus conhecimentos, dos meus Uhum, saberes que tenho, eu estou me baseando na doutora Palmira Margarida, que tem um mestrado e tem um doutorado pela UERJ, que fala sobre isso. E aí ela resgatou conhecimentos antigos de Kemet, que é o antigo Egito, uhum. e também pouco de en passant, assim, de cultura chinesa, de cultura indiana, mas mais da cultura africana e indígena no nosso país, para ela trazer essas informações. Qual é o nome dela mesmo? Só para repetir pro pessoal dar uma. Palmira Margarida. Palmira Margarida. Então procurei Palmira Margarida. Tem boas informações, né? Tem a dissertação de mestrado Aham. dela e tem a tese de doutorado. Ela está no Instagram fazendo um trabalho com mulheres, o público dela é mulheres, assim como o meu, se bem que eu atendo homens também. E ela faz um trabalho com cheiros e emoções, só que ela foi mais pro lado da perfumaria. Legal. Mas o mestrado dela traz essa Traz cultura das essa. plantas ligada até a um Instituto Fiocruz. Legal. Estou fazendo, acho que um adendo, acho que é até interessante as pessoas pensar, porque se a gente pegar os nossos avós e tal, porque assim, as pessoas às vezes, né, e se você pega uma sociedade hoje, né, porque às vezes você tem lá a sua avó, a minha avó, você pegava uma planta, e de fato, se você for perguntar, né, se você chegasse e perguntasse para ela, mas quais são os elementos, as substâncias que tem, eles para falar, tá, não sei, só sei que cura, que funciona. E aí, pelo fato da pessoa, não quer dizer que como eu não sei detalhadamente explicar a função científica, que aquilo não funciona. Eu acho que é importante aí quando e pessoas como você, vão para o meio acadêmico, vão buscar informação, você fala, não, funciona e aqui tem os elementos que está comprovando. Então não é uma crença, né? Porque você vai, vem de crença. Não, não é crença, isso é cientificamente provado. Então estão aqui os estudos. E aí a gente tem talvez, e aí você tem um outro para você que falou que é da linha editorial também, né? Às vezes o que falta para a gente hoje em dia também, você tem mais artigos científicos, mas porque você tem a indústria farmacêutica também, que de certa forma, você tem inúmeras pesquisas, inúmeras pessoas. Então, você vai encontrar 1 milhão de artigos falando sobre benefício e tal. E quando você vai para as plantas, tem 200, 300. Fala, olha, só o pouquinho que tem. É. E às vezes não é porque tem pouco que é ruim, mas você tem um incentivo por trás, né?
Exatamente, não há interesse. Não há Quer interesse. ver, por exemplo, na aromoterapia. Tudo que é da natureza não pode ser patenteado. Então, alimento não pode ser patenteado, ervas não podem ser patenteadas. Por isso, não Não tem tem interesse. muito Ah, interesse e incentivo nessa área da aromoterapia, por exemplo, porque eles não podem patentear os óleos essenciais, é recurso natural, né? E aí, mas presta atenção, todo esse conhecimento dos nossos antepassados, né, dos nossos bisas, uhum. avós, avós, mães, pai, enfim, que a gente tem conhecimento sobre, por exemplo, o chazinho de hortelã, o banho de alecrim, eh, um banho de rosas, enfim, toda essa sabedoria, a indústria sabe disso. A indústria sabe, tanto é que você vê aí o crescimento da indústria de cosméticos lançando sabonetes de alecrim, que Uhum. antigamente não tinha, né? Uhum. Você tinha lá os extratos de jaborandi, de babosa, mas essas coisas mais terapêuticas hoje, como os cheiros, não tinha, mas você vê que tem um grande aumento É, de outras substâncias na a perfumaria e perfumaria. na indústria Eu vou cosmética. em alguns, a gente passa a ver em algumas farmácias, que até então, estava até comentando com minha esposa, que é fisioterapeuta, a gente tava, olha, você tem muitos fitoterápicos, né? Assim, o crescimento, quando você já olha nas prateleiras, né? Você fica, antes não tinha, era um ou outro, você tinha que sair na cidade procurando. Sim, Agora não, qualquer lugar que você vê, você tem um aumento. Eu estava lendo uma pesquisa também esses dias, que algumas indústrias farmacêuticas elas já estão se antecipando e estão colocando alguns tratamentos, alguns que são fitoterápicos na sua rede de produção, né? Tem uma sim. grande empresa aí, eu não falo não, mas ela já tem na sua rede, ela já tem ali, né, na sua linha de produção vários, né? E não é ao acaso, né? Tem Não, todo, né? Bom, exatamente. pode ser que tomara que isso seja bom, porque tá privilegiando, tá aumentando mais o conhecimento, né? Mas tem que saber até onde isso é interessante. Mas pelo menos está tendo Sim. uma abertura, né? Aí você vê, por exemplo, um outro exemplo também. Ok que uma cápsula dessa tem uma concentração muito maior, né, para você ingerir e Uhum. ter um resultado mais rápido. Mas se você vem fazendo uso disso a vida inteira, você não precisa tomar uma dose cavalar, É, que né? esse já tá todo, tem um bom tempo Porque que você está você curando, já tá. tá Uhum. acompanhando ali com o seu desenvolvimento, seu. É certo que a gente vai envelhecendo, o corpo vai perdendo funções, né? As células vão envelhecendo, algumas morrendo, o corpo vai perdendo mais os sais minerais, as vitaminas, a capacidade de absorção também, dependendo da sua alimentação. Quer ver uma coisa que os nossos antigos sempre falavam também, por exemplo, você comeu feijão, você tem que tomar alguma coisa cítrica. Chupar Uhum. uma laranja, uma mexerica, um suco de acerola, que é para segurar o ferro no organismo. Nunca ouviu falar disso? Nunca ouvi falar, nunca vi, não Então, tinha. Eu você sempre o pessoal, como você acha come, você toma um que chupa a com laranja, alguma coisa. laranja da feijoada tá ali por acaso? Não tá. E aí a gente fica achando, falou, depois da feijoada tem que ter a laranja, que é o complemento. Então faz parte do banquete ali, mas não É que para está ligado a fixar o isso, né? ferro do Que tá feijão. perto. É para fixar o ferro do feijão. Por exemplo, a cúrcuma, o nosso açafrão, Aham. para você reter a curcumina no seu organismo, você tem que ter uma pitada de pimenta. Então, por Uhum. isso que você vê nas receitas, toda vez que pede a cúrcuma, tem a pimenta A junto. pimenta ela vai reter a Ela vai cúrcuma. reter. E a função da cúrcuma no organismo ele qual? Ele é anti-inflamatório. Anti-inflamatório, né? A cúrcuma é anti-inflamatório, antibiótico natural.
Também serve para emagrecimento, ela é termogênico, tem várias funções. Ah, que legal que isso é uma caixinha de sabedoria que Ó, Eita. teve uma vez que eu tive um problema com um canal no dente. E eu sou alérgica a alguns medicamentos também. E aí deu uma bactéria, né? Hum, Deu uma bactéria. E é comum da bactéria quando você faz canal dentário no dente, né? E aí o médico falou: Bom, eu não sei o que eu vou fazer com você, porque você tem tanta alergia, você vai para alergista e pergunta para ela qual é o medicamento que eu vou poder usar como antibiótico em você. E aí a alergista falou assim, ó, todo medicamento que você não usou ainda, você pode usar uma vez, porque eu tenho uma alergia que é a edema da glote. Fecha a uhum, glote, você morre por asfixia. E aí ela falou assim, os, a, e- a glote, ela só fecha a partir daquilo que o seu corpo já conhece. A alergia, ela se dá a partir daquilo que o seu corpo já conhece. Então, quando você vai tomar uma única vez, só na segunda vez que ela vai dar. Às vezes de primeira vez, mas aí vai ser menos. uhum. Mas de segunda vez. Então, ela falou assim: bom, tem esse que você não tomou ainda, você pode tomar. Só que o médico ficou meio receioso. E aí também era um feriado prolongado. Foi como você tomar e depois se desse algum problema não ia É. conseguir voltar. Aí ele falou assim: vamos esperar passar. Eu vou sair nesse período, então depois disso você volta aqui. O que que eu fiz? Eu coloquei gengibre em tudo na minha vida. Eu, eu coloquei gengibre na salada, eu tomei suco de gengibre, eu cortava os pedaços de gengibre e comia junto com arroz e feijão. Quando eu voltei lá, que ele foi abrir, ele falou assim: qual foi o medicamento que você tomou? Eu falei: não tomei nenhum medicamento. Não é possível. Você tomou algum medicamento? Eu falei: não tomei. Aí ele falou assim: mas a bactéria não está mais aqui. Como é que você eliminou essa bactéria? Aí eu falei para ele: foi o gengibre. O gengibre, a função dele é qual? Ele é antibiótico, anti-inflamatório, antisséptico. Ah, Além da ingestão, ele é termogênico. Além da ingestão, você também pode tomar banho de gengibre. hum, Olha isso, que que lindo. bacana. Porque a mesma função que ele tem eh, fisicamente, ele tem energeticamente. Então, se você está se sentindo muito cansado, muito apático, com dores no corpo inteiro que você não sabe de onde vem, toma um banho de gengibre. Você vai dar uma Uhum. revigorada. Rala, né? Põe na água, não é cozido. Ah, tá. Aham. Rala, põe na água, coa e toma o banho da cabeça aos pés. Você vai ver como você vai se sentir. Que legal. Um E aí, frescor de vida. falando sobre banhos, a gente fala que a gente sobre cheiros, banhos e emoções, essa aromaterapia, como que esse processo funciona? Fala de tomar o banho dos cheiros, né? Como que é esse Ó, processo? o olfato é o único sentido nosso que tem ligação direta no cérebro. Só essa informação já Ah, é importantíssima, porque você puxa muita coisa da memória olfativa. E aí é onde dá gatilhos na sua mente que dispara o seu corpo inteiro. O óleo essencial, uma gota do óleo essencial, ela leva 2 minutos para percorrer todas as células do seu corpo, porque a informação vai para o cérebro e o cérebro dispara para todas as células. Por isso que é eficaz o óleo essencial. esse óleo essencial seria de qualquer planta, não? O óleo essencial, ele é extraído a frio, então assim, Aham. é um processo muito custoso.
por isso também não tem muita divulgação, não tem muita pesquisa. Tem uma empresa, eu não lembro se ela é suíça, que ela entrou Aham. há alguns anos, alguns poucos anos aqui no país com tudo. E aí ela investe em pesquisa, né? Mas aqui no Brasil também a gente tem uma outra. Eu não vou falar o nome Aham. delas, que eu não estou fazendo O Fábio tá propaganda ganhando. delas. Eu não sou Aham. vendedora de Tá vendo? óleos, que fique bem claro. Porque as pessoas também têm a ilusão de que o óleo que a aromoterapia é só o óleo essencial. Não é. A aromoterapia não é só para vender óleo essencial. A aromoterapia vem das ervas também, vem dos alimentos, vem das flores. Você pode usar isso quando você estiver em casa. Você, dona de casa, que tem aí na sua cozinha aquela boa e velha canela, cravo, o alecrim, tudo isso serve como remédio e como aromaterapia. Então, a aromaterapia, ela dá para você o conhecimento das ervas que disparam emoções. Ela cura, né? Ela trata e ela vai na raiz das emoções. Todos nós temos 5 feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, não vou lembrar todas Aham. aqui. E aí, qualquer coisa que acontece na nossa vida dispara isso. Como que você vai tratar isso, o acolhimento, essas emoções? Na medicina integrativa, com os cheiros, com o autocuidado, né? E aí você vai para a parte da aromaterapia, da ervaria, onde você pode usar desses conhecimentos para fazer um escaldapés. Você está indo na fonte das emoções para curar aquele sintoma. E aí você consegue tratar a ansiedade, a insônia, né? A falta de ação, a procrastinação, a gente sabe que é um problema mais grave, porque tem questões químicas do Uhum. organismo, né? Então, assim, se você já é diagnosticado com isso, claro que você tem que tomar o Aham. remédio e ser acompanhado por um psiquiatra, por um psicólogo, mas a medicina integrativa ajuda aí muito a você reduzir esses remédios. Porque o que eu costumo falar para as minhas pacientes? Foi por tarja preta? Já. Ok, vamos cuidar das duas formas. Eu tenho uma Uhum. paciente que tomava 6 tarja preta, hoje ela está com 4. Em um ano, ela está com 4. Aliás, 6 meses. Em 6 meses, ela está com 4. Eu não posso tirar, mas eu posso incluir as ervas aí. E aí vai reduzindo. Por quê? O tarja preta, ele não trabalha na causa, na cura. Ele é paliativo. Ele não vai te tirar de lá. Então, você precisa fazer uma psicoterapia, uma psicoeducação, é uma área Uhum. da psicologia cognitiva que eu gosto muito, que é a psicoeducação, porque você vai trabalhar os seus exercícios e você vai dar novos caminhos neurais, né? E aí é onde você trabalha o seu pensamento. E aí, você trabalhando o mental junto com o emocional, que você pode introduzir aí com as ervas e a aromaterapia, e os óleos essenciais, então você muda. Em 6 meses você muda, porque eu tenho esses casos. Eu Hum. tenho essas métricas que você muda a sua vida em 6 meses. E tudo isso você faz sempre acompanhado de questões científicas, né? Sempre com análise ali do processo, né? Para. Sim, sim, Uhum. porque assim, eu estudei psicologia até o 7º semestre. E aí eu tive que parar por causa do mestrado, só que aí eu não retornei. Por que eu não quis retornar? Porque
com a psicologia eu não ia conseguir trabalhar com todos esses outros saberes. A psicologia não permite isso, mas eu tenho psicólogos que mandam pacientes para mim porque não tem resultado só com o mental, só com a Aham. escuta Precisa do ativa, outro. Aham. precisa de todos esses outros trabalhos integrativos para poder apoiar. Então, assim, eu também estou terminando uma pós de neurociência com processos psicológicos e emocionais, Legal. e a psicanálise que eu termino o ano que vem. Então, hoje, se você falar assim, você atua na área de saúde como o quê? Eu sou terapeuta integrativa e sistêmica. Eu tenho uma formação em constelação sistêmica também. E aí, dentro desse trabalho de terapia integrativa e sistêmica, eu trabalho os exercícios que puxa muito para o mental e aí vai puxar as Uhum. raízes de infância, tudo. E a aromoterapia e as ervas. E Ah, aí, sim, tenho as teorias científicas que baseiam tudo isso, que bacana, né? né? Então você vai trazendo todas essas informações, né? E vai, assim, construindo um patamar de conhecimento, né? Você vai Sim. tendo uma estrutura, né? E para a Você não pessoa se conhecer, né? Ver se o que conhecia. funciona. Porque Uhum. assim, a gente vê muitas respostas aí, muitas fórmulas prontas, né? Acorde às 4 da manhã, tome É, banho gelado, tome três litros de água por dia. Véi, isso não funciona para mim, não. e isso é legal quando você fala da pessoa se conhecer, porque às vezes nem tudo que dá certo para um, né? E Hum. aliás, e nem tudo às vezes que dá certo para a maioria, não quer dizer que vai dar certo para mim. 90% da população funciona assim, tomando essas coisas. Mas talvez eu tô naqueles 10% que tem um outro tipo de organismo, né? Eu tenho uma. É, Então, esse conhecimento, né? é. E você ir buscar, e você não estar se sentindo bem, e tentar e sair um pouco. eh, de tomar somente um medicamento e só sempre para o lado paliativo, é importante também você ter essa mudança, né? E aí uma coisa que eu achei interessante, você traz também, é o seguinte, é nunca eliminar o tratamento que a pessoa está fazendo, ó, para e vamos começar. Não, Não, a gente não vamos pode fazer fazer junto, isso. porque assim, quer dizer, aqui as pessoas também, que tem gente que ela vai do extremo ao outro, né? Que ela quer ser radical. Não, tá bom, já que isso aqui não está funcionando, então vou zerar e vou começar isso outro. E aí também não funciona, né? Então é aquele processo, né? Você vai trabalhando até chegar um determinado momento que a pessoa já não precisa mais recorrer à medicina tradicional, né? Sim, Tem um determinado, ou sim. e sempre caminhando com os dois, né? Sim. Ah, eu sou reikiana também. Ah, Eu sou Reikiana. mestre em reiki. Também atendo com Hum, as energias imposicionada, né? o Reiki ele vai tratar sobre o quê? O Sobre. reiki é uma medicina mais conhecida como medicina chinesa, né? Eu Aham. fiz o método Sui do Tibete, que ele tem um processo muito interessante também, porque assim, o reiki é uma iniciação. Ele é uma, um tratamento energético. Para você fazer o curso de Reiki, olha só que interessante. Você passa 21 dias sem comer carne, sem tomar bebida alcoólica e sem a prática do sexo. Porque você vai trabalhar com umas energias sutis e o seu corpo tem que estar livre disso. Legal. Olha que interessante. A partir do momento que você faz a iniciação no Reiki e que você vai trabalhar isso, eles costumam dizer que é Reiki, energia que vem do alto. Você é só um canal de energia. E aí tem várias culturas que trabalham de algumas formas. A indiana, por exemplo, chama de drishti, você passa pelo olhar. Já tem um da cultura messiânica, não sei se vocês já ouviram falar no jorei. A pessoa Ah, faz já. a Aham, já imposição falou. das mãos, Aham. essa energia. Tem eu li em dezembro 2 livros norte-americanos também que tem essa prática do trabalho de imposicionar as mãos, você pode tocar também no paciente, enfim. O reiki é a mesma coisa. Então, é uma energia
que é passada através das mãos e que vai equilibrar os seus chakras. Nós temos, além dos 7 corpos sutis, 7 chakras, que são vórtices de energias no nosso corpo. E aí cada chakra trabalha também uma emoção, várias coisas. E aí o Reiki, ele equilibra as energias dos chakras. Hum, No SUS também tem, Tem, né? tem. Equilibra, então, melhora a ansiedade, Hum, melhora a insônia, melhora as dores. Eu tenho uma amiga psicóloga que ela passa sempre comigo. Ela fala: que bruxaria é essa que você faz? Consegue. Que às vezes Aham, eu tô 3 dias sem dormir. Você faz uma prática de reiki à distância aham. e ela consegue dormir, Ai, que legal. consegue melhorar a dor. É a base de energia. Nós somos corpos energéticos, tudo é energia. Energia, tudo tá interligado, Tudo né? é energia. É que isso aqui, essa mesa é uma energia condensada e formou isso aqui. Mas tudo é Tudo é energia, energia. assim como as ervas também. Tudo também é energia. É, Que bacana. e aí uma outra coisa que eu gostaria de falar com relação à aromoterapia é esses elementos sutis que trabalham com as emoções, eles vão tocar lá no fundo, ele está trabalhando sutilmente a causa, né? A gente vê um crescente aumento aí de substâncias sintéticas na perfumaria, mas que elas não dão o efeito terapêutico. A gente tem muitos perfumes, por exemplo, que diz que tem notas de canela. Não é, Mas de não canela não é é nada, é só sintético, uma, é só o aham, só o cheiro, cheiro de porque imita. não tem o efeito terapêutico da canela. A canela, ela movimenta você. A canela é aquele negócio que te esquenta e te parte para ação. É impossível você tomar um chá de canela, você tomar um banho de canela Você ficar e ali você ficar parado, você, letárgica. aham, é. Não, você vai para ação. Uhum. Então até os cheiros também tem que tomar cuidado, porque nem sempre é que eu sabe, mas eu estava usando lá desse de aromaterapia e não funcionou, porque às vezes é sintético, né? A pessoa não sabe, né? Então tem uma diferença. Essa semana mesmo eu recebi isso. A menina me mandou uma foto de uma essência de, de hortelã-pimenta. Eu falei, isso daí é só Não é. cheirinho. Hum, O óleo essencial, ele não é muito barato. Ele não é muito acessível. Então, se um vidrinho de 5 ml, você vai pagar em torno de uns 48, R$ 50. Mas ele rende é, muito e ele tem eficácia terapêutica. legal. É. Então, assim, mas você pode fazer também tinturas em casa. Por Uhum. exemplo, você pode pegar um punhado de canela, ou uns pauzinhos de canela, ou um punhado de cravo, colocar dentro do álcool de cereais e você vai ter uma tintura Já ali. tem. Hum, que bacana. Mas bacana. Olha, nosso tempo já chegou ao fim, mas tem muita coisa. E se você fica convidado para vir no próximo, acho que aí, né, tem uma série de coisas, né? A gente vai ter mais alguns podcasts. Você fica já convidado para a gente poder aprofundar um pouco mais, que acho que tem conhecimentos riquíssimos. Acho que as pessoas elas acabam, né? E precisam disso também, acho que isso acaba sendo essencial, né? E gostaria que você deixasse, assim, né, uma mensagem. O que que você gostaria de deixar, importância, qual mensagem que você deixa pra gente aí, né? Pro nosso público, pro seu público, né? Você quer? Pode ficar à vontade. Tem a câmera, pode sinta-se à vontade. Dê o seu recado, faça a sua mensagem. Eu quero agradecer pelo convite, eu adorei. Falo pra caramba, né? Ai, que É mal de bom, professor. é bom. Eu também sou professor e a gente acaba. Mas é bom. O que eu quero deixar aqui pro grande público, pros seus, pros meus, pro meu, é que procure se conhecer, né? Procure saber o que funciona para você.
experimente essa conexão com as cores da terra. Volte para o chazinho da vovó, volte para os banhos de ervas, volte para a alimentação mais natural e você vai perceber uma mudança significativa, tanto no seu corpo, quanto na sua mente e principalmente na sua energia. Então, a dica é: se conecte com a terra novamente, com as cores da terra e busque as suas raízes. Busque sempre saber as suas raízes familiares. Valorize isso. Muito Que obrigada. agradeço. Gente, foi fantástico a participação da Silvia. Olha, trouxe informações, muita coisa que eu não conhecia, né? Então, olha, estava até pensando, eu vou começar a utilizar diversas coisas que ela falou, porque o quanto antes a gente pensa, é que eu sempre falo para as pessoas, a gente quer chegar numa idade avançada bem, né? Eu não quero chegar numa idade avançada mal, né? Com o corpo tão... Eu quero chegar bem ali, encerrar a minha vida aqui nesse plano tranquilamente, né? A gente agradece você que participou, que ouviu, né? E compartilhe mesmo, né? Esse podcast acho que é essencial para você compartilhar, né? Tirar muitas, né? Porque a gente já chega com ideias já programadas que isso não funciona e tal. E aqui tem muitas que isso que a Silvia traz, né? De ter esse embasamento científico também para mostrar que não é só uma conversa fiada, que não é uma história que é passando de um para o outro e que nada também é milagroso, então tudo tem um processo, né? Então, cuide-se. A gente agradece muito você que participou. E, tá, relembrando, a gente está no Spotify, a gente tem um canal de cortes também, então fica lá. Tá bom? Silvia, muito obrigado mesmo, de coração. A gente agradece e sinta-se convidada para o próximo podcast que vai ser essencial. Tá bom? Muito Obrigado, obrigada. um abraço, até mais, gente. Abraço.